Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ame Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chaturmritanjana Tajmai Sri Gurave Namaha. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada aqui. Bom dia, Haribol. Todas as glórias dos devotos reunidos. Estamos hoje aqui nesse lugar maravilhoso, né? Em frente a um lago incrível. Olha só o barulhinho. Incrível. Então, muito bom, tá? Hoje nós vamos falar de novo de Krishna e eu queria fazer um comentário hoje sobre um texto, né, que eu escrevi hoje de manhã, assim, mostrando essa questão da realidade divina, né? Que na verdade, absolutamente falando, além assim, da matéria grosseira ou da matéria sutil, que são energias de Krishna, conforme ele explica no Bhagavad Gita, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego são as minhas energias inferiores, né? Minhas energias materiais. Então as energias grosseiras são terra, água, fogo, ar. Essas são as energias grosseiras. Éter compõe nosso corpo etérico, né? A energia vital, o prana, né? Pranamaya Kosha, né? Como se fala no védico, né? Na linguagem védica. E a mente, a inteligência e o falso ego, que são as energias sutis. De modo que também Krishna explica que existe uma energia superior dele, que é a energia espiritual, que somos nós, né? E que essa energia superior, ela é que controla a tendência do elemento inferior, a energia material. Essa energia material, ela é manipulada pela energia espiritual. E essa energia espiritual, Krishna explica que cada átomo, né, dessa energia espiritual é uma parte integrante dele. E isso é a nossa posição eterna. Então, no texto, hoje de manhã, eu escrevi como tema, né, que devemos nos render imediatamente à realidade divina. Porque você não pode realmente pensar que você tem uma realidade física, ou uma realidade astral, mental, intelectual. A sua realidade é sempre espiritual. Mas nós podemos expressar a nossa realidade espiritual nesse campo inferior da existência, que é chamado, né, existência material. No Bhagavad Gita, Krishna diz que quando usamos essa energia material com essa consciência do espírito, imediatamente todos os elementos materiais se transmutam numa qualidade absoluta, né, chamada Brahman. Então Krishna está explicando isso. De modo que essa rendição que temos que ter em relação à realidade divina é exatamente essa consciência de que mesmo estando aqui nessas várias dimensões de existência, né, grosseiras e sutis, devemos expressar a realidade absoluta como partes integrantes de Krishna. Fazendo isso, estaremos em harmonia com as instruções de Krishna para nós neste período em que estamos passando aqui nessa natureza material. Porque, na verdade, cada pessoa sendo uma parte integrante de Krishna, tem esse poder de criar a sua própria realidade. Ele pode tentar
por ignorância, criar uma realidade pessoal, assim, por capricho, por egoísmo, querendo desfrutar e explorar a natureza material, assim o Espírito cria uma realidade que está fora do padrão de harmonia divina, está fora dos desígnios, né, do plano divino. Na verdade, a gente fala criar uma realidade, mas cria uma situação ilusória. Eu poderia dizer que todas as pessoas estão criando suas próprias ilusões, ou realidade ilusórias, né? Porém, a realidade mesma, como nos ensina a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é que devemos co-criar a nossa realidade nesse sentimento de união com Deus em nosso coração. Entende? Porque toda essa energia à nossa volta é a manifestação da energia de Krishna. E nós estamos atuando nessa energia e somos superiores. Nesse sentido de que nós temos essa consciência. A energia material ela é manipulada por essa consciência superior. Então, se nós nos rendemos imediatamente a essa realidade divina, o fato é que nós vamos estar em harmonia com a ação de Deus dentro do nosso coração. Isso Krishna explica, né, no Bhagavad Gita, que vai criar a paz em nosso íntimo, porque só pode estar em paz a pessoa que transcende a dualidade da mente, que é o nosso projetor, assim, ilusório desse mundo material. Quando estamos situados na consciência espiritual em relação a Deus, isso muitas vezes é chamado de samadhi, né? Samadhi é essa consciência que transcende o intelecto, né? Quando estamos nessa consciência, então ficamos realmente em paz, porque o tempo todo estamos contactando a presença de Krishna internamente e externamente. E somente nessa paz do contato com Krishna é que nós vamos acionar o nosso estado de ananda, de bem-aventurança, de felicidade. Por isso devemos nos render imediatamente à realidade divina, porque essa é a ideia, né, de Krishna. Krishna não quer que nós fiquemos aqui alimentando as nossas qualidades demoníacas, o nosso desejo de dominar o mundo material, de possuir, né, as pessoas, as coisas. Dessa maneira, Krishna, ele se mostra um Senhor muito amável quando a alma entende a posição dele como o Senhor Supremo, o amigo supremo, o bem-querente, né, o proprietário de tudo, não nesse sentido assim proprietário, porque Krishna ele está oferecendo a todos os espíritos as experiências mais maravilhosas, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Aqui no planeta Terra ainda é uma dimensão assim bem infantil, bem pesada, densa. Porém, se formos ver assim com os mundos celestiais ou os mundos, né, superiores, podemos ver que todo mundo já tem essa ligação com Krishna, né? Eles chamam Deus de fonte, né? Com a fonte, ou com a causa, ou com a inteligência universal. Porém, a vantagem da consciência de Krishna, né, de estar situado em Krishna, é porque reconhecemos Deus como a suprema personalidade de Deus. Isso aí é o caminho direto, em vez de ficarmos falando sobre Deus como uma fonte, ou como um vazio, algo assim indefinível, né? Indefinido. Na verdade, Krishna ele se revela imediatamente. Imagina, a própria realidade divina se manifesta nesse mundo aqui ilusório e cria assim as condições para que possamos assimilar e absorver os passatempos absolutos de Krishna. Isso é fabuloso.
Se nós formos assim, parar para pensar assim, como que Deus pode vir aqui nesse planeta material, porém Krishna sendo absoluto, onipotente, onisciente, onipresente, ele faz do impossível o possível. Ninguém pode assim entender quem é Deus, né? Os passatempos são coisas assim que estão além do intelecto. Porém, Krishna sendo infinito em seu poder, ele pode pessoalmente se revelar ao seu devoto que sinceramente, realmente está buscando a realização desse fator divino em seu coração. Então tudo depende da nossa atitude real de querer nos situar na nossa posição real. Enquanto não estivermos vivendo em Krishna, nesse sentimento de amor que é eterno e natural em relação a Deus, né? Nós vamos estar assim simplesmente preocupados, muito medo, né? Como as pessoas não estarem felizes nesse mundo material. Porque quando a nossa vida é destituída do significado superior ou divino, então isso aí é a nossa maior falta, né? A maior falta é você não aceitar a intenção de se voltar para Deus. Muitas pessoas assim nem mostram interesse em praticar a consciência espiritual, porque elas estão tão hipnotizadas pela falsa identificação do corpo e da mente que, né, muitas coisas assim parecem assim impossíveis. Elas têm medo de se render a Deus porque isso é o desconhecido, é algo improvável, incerto, duvidoso. Mas quando o próprio Krishna vem e nos explica diretamente o que ele é e qual é, né, o fato, né, porque estamos aqui nesse mundo material, e assim devidamente resolvemos com todo o coração, toda a fé, nos render aos pés de lótus do Senhor Krishna, então começamos a receber o devido crédito pelas nossas ações. Não assim ações interesseiras, mas porque resolvemos realmente experimentar essa amizade com o Krishna. Às vezes uma pessoa está mendigando assim, mas faz amizade com um cara assim trilionário, e aí, mas faz amizade sem intenção, mas esse cara trilionário começa a ajudar esse mendigo, né, dá um emprego, enfim, abre as portas de sua casa para ele. Assim também, quando você está com Krishna, a opulência da natureza material começa a se manifestar dentro da necessidade que Krishna acha ideal para que nós possamos evoluir espiritualmente. Ele abre, né, as portas da realização em nosso coração para que nós possamos compreendê-lo. Então, Krishna é um amigo íntimo. Porém, temos que estabelecer esse laço de amizade verdadeiro em nosso coração. Ter prazer de estar com esse amigo. Não é assim? As pessoas geralmente buscam Deus apenas para ter coisas materiais, para realizar os seus desejos assim mundanos. Isso não tem nada a ver com vida espiritual. Vida espiritual significa exatamente que você se desapega completamente da energia material, porque você entendeu que tudo aqui frustra, né, a alma, que tudo aqui é temporário, que daqui a pouco você vai perder esse corpo físico e daí tudo vai acabar, tudo vai embora. De modo que você tem que viver nesse elemento espiritual que é a sua própria realidade. E a sua própria realidade é estar vivendo na realidade divina, porque só há uma realidade, entende? Todas as outras realidades que estão fora da realidade divina são realidades ilusórias, realidades relativas, são realidades criadas por sua própria mente caprichosa, falso-identificada, condicionada, que quer se mover nesse mundo material para explorar, para se assenhorear,
para possuir, para ser mais, ser melhor, nesse sentido assim do ego, né? Então Krishna, por exemplo, ele é o supremo renunciante, né? Ele é a personificação da renúncia suprema, porque Krishna, apesar dele ser o proprietário de todas as coisas, ele é amor puro. O amor puro significa aquele que se doa completamente para os seus servos. É diferente assim, né, de um amo ou de um patrão que ele quer usar assim, de uma forma indevida o trabalho de seus servos. Porém, Krishna não, Krishna ele só está interessado no amor dos devotos, e assim também ele oferece, né, o serviço devocional para cada alma que realmente se colocar à disposição nessa receptividade interna de amar a Deus. Esse serviço devocional que Krishna explica no Bhagavad Gita é a forma em que o espírito se mantém ativo nesse mundo material com a consciência conectada à consciência suprema para executar atividades, né, luminosas, atividades que possam iluminar as outras almas e fazer com que elas possam se situar também nesse movimento dinâmico, né, da vida espiritual. Então Krishna ele é muito assim, zeloso pelas almas que confiaram nas suas instruções, que não duvidaram. É lógico que a gente não pode ter assim, fé cega no que Krishna está falando, porque hoje em dia, né, tudo pode ser, tudo pode não ser. Além do que muitas, né, escrituras foram manipuladas, muitas coisas que são faladas também por religiosos, né, são assim, tem interesse de lucro ou de agremiar mais pessoas à sua associação. Porém, isso tudo não afasta o sentimento que temos quando estamos realmente conectados a Krishna dentro do nosso coração. Por isso que eu falei, se você não está assim com bom humor, se você não está sentindo essa alegria interna, vive sua vida assim cheia de preocupação, né? Se sua imaginação está sempre assim pesada, bloqueando os seus centros, né, puros de energia, então você realmente não está rendido a Krishna. Entende? Se Krishna é o centro supremo, né, se Krishna é a personificação de toda a bem-aventurança, de toda a felicidade, é natural que quando estamos rendidos a Krishna, sintamos naturalmente também essa bem-aventurança, porque somos partes integrantes de Krishna. Isso é evidente, e esse é o sintoma que realmente mostra a nossa conexão interna com Krishna. De modo que o que eu estou falando aqui é que, independente de qualquer instituição religiosa, de qualquer escritura, ou de qualquer coisa, nós temos esse elemento divino, né, a super-alma dentro do nosso coração, que é Vishnu, né, que é a expansão de Krishna. Olha só, a bondade de Krishna, ele se expande, entra em nosso coração e nunca nos abandona, né? Apesar de nós esquecermos de Deus ou fazermos assim, tantas atividades sem levar em consideração que tudo é energia de Krishna, que Krishna nos oferece para que possamos desfrutar de uma existência alegre, abundante, próspera, né? Justa, amorosa, rica. Mas nós realmente criamos uma realidade ilusória que está de acordo com um sistema que não está interessado na espiritualidade. Então, passamos a ficar assim nesse sentimento infeliz, medroso. Entende? Então, a primeira coisa quando nós estamos com Krishna, eu fiz uma palestra inteira disso, é o destemor. Você está vivendo em alma, em Krishna. Essa alegria tem que acontecer naturalmente. Quando você entende que tudo que está, assim, todos os mundos, né, de todas as pessoas são uma tremenda ilusão. São criações de realidades não divinas, que são assim, mantidas por mentes assim, astutas e controladas para viver no engano, na mentira.
Então, se estamos rendidos a Krishna, não ficamos mais presos, né, àquilo que não está manifestando a consciência de Krishna. Nós vamos nos libertar de tudo aquilo que o mundo, né, essas informações que chegam de todas as direções, que estão colocando na nossa cabeça para nos condicionar, para ficar sempre desesperado, assim, nesse meio de incertezas do que pode acontecer e que não pode acontecer. E sabemos que um mundo sem a consciência divina é um mundo tenebroso, cheio de guerras, né, de maldades, coisas assim, não humana, né? Não humana. Temos que ficar ligado em Krishna, né? Sarva Dharma Parityajaya, né? Krishna está falando, né? Abandona tudo aquilo que não tem relação comigo. Mamekam, pensa sempre em mim. Coloca, né, a mim como a prioridade dos seus pensamentos. Krishna está falando também no Bhagavad Gita que depois que você conhece e realiza essa floresta da ilusão, que é toda essa energia material, você fica realmente desinteressado. Imagina, contato com Krishna, a causa de todas as causas, o amor supremo, a bem-aventurança máxima, a consciência, né, total. Você fica conectado com essa internet divina, vamos dizer assim. Então tudo passa a ser glorificado. E você também entende que está em Kali Yuga e que o normal de Kali Yuga é viver essa confusão mesmo toda, porque Kali Yuga é o lixo do lixo que está aqui, apesar de nós termos o processo mais elevado. Essa é outra bondade de Krishna. Apesar de vivermos num mundo completamente em escuridão, Krishna veio, né, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e nos forneceu esse método de cantar o santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos observar, né, o devoto, como ele está iluminado, ele está feliz, ele pode observar mais sensivelmente a dor das pessoas que estão vivendo na ilusão ou nas realidades criadas pelas suas mentes condicionadas por um sistema não espiritual, não divino. E dessa forma o devoto, dentro daquilo que é feliz no seu coração, ele tenta passar essa felicidade para as pessoas. É natural. A única, vamos dizer assim, tristeza do devoto é quando ele percebe que as almas realmente não estão nem um pouco interessadas em se render, né, a essa realidade divina. Imagina, o próprio Deus vem diretamente a essa circunstância energética, material no planeta Terra, né? Então Krishna está sempre em algum universo realizando passatempos, porque ele se revela. Krishna se revela. Temos que entender que ele se revela e ele está agora mesmo dentro do coração de cada um, esperando que a alma realmente tome uma atitude mais plena, mais direta, né, assim, para senti-lo e realizá-lo. Tudo que Krishna quer com a gente é trocar intercâmbios de amor em várias relações. Isso é Deus, isso é como Krishna. Só que nós não conseguimos imaginar o sentimento de bem-aventurança que decorre dessa relação com Deus, porque geralmente embasamos o nosso sentimento de amor por Deus, assim, comparamos com os nossos sentimentos amorosos aqui do planeta Terra, né? Relações humanas. Mas a relação espiritual é infinitamente maior em satisfação e amor. Nós não podemos imaginar isso. Porém, vamos sentindo esse gosto interno na medida em que nos relacionamos com verdadeira sinceridade em nosso coração, com Krishna. De modo que, se há algum medo na pessoa que realmente se rendeu a Krishna, é perder essa consciência de Krishna, né? Perder a consciência, porque ele descobriu que nada é maior do que a consciência divina nele. Agora mesmo na física quântica, né, que mostra
que eles entenderam, né, que a matéria ela é afetada diretamente pela nossa consciência. A matéria se manifesta de acordo com a nossa atenção em relação a ela. É dito que a matéria se comporta como onda e partícula, que toda energia é onda, porém no momento em que colocamos atenção em algo, esse algo se torna uma partícula. Então podemos ver, ouvir, né, tocar, é tudo assim imediatamente. O nosso poder espiritual é incrível, né? Somos deuses, criadores mesmo. Estamos criando aquilo que vem da nossa mente. Porém, quando temos a consciência de Deus, a nossa consciência está divinizada ao dar atenção à matéria. Nós vamos perceber a matéria de uma forma que vamos entender a presença de Krishna em tudo. Isso é fabuloso. Isso nos situa o tempo todo na realidade de Krishna. E por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está glorificando o Sri Krishna Sankirtana, que todo mundo deveria ficar unido nessa consciência de contemplar a divindade em toda a existência. E assim está sempre absorto, né? Absorvido no canto de Deus, nas instruções, nos passatempos, em tudo, na praçada, no Kirtana, nos locais sagrados, em tudo que tem relação com Krishna. Desse modo, o espírito dentro da forma humana vai alcançar a sua perfeição de existência nesse estágio em que estamos passando agora. E Krishna explica no Bhagavad Gita que após a morte física, se nós realmente vivemos nessa consciência da realidade divina, nós seremos transportados automaticamente para a realidade divina. Porque quando você abandona o seu corpo físico, você fica numa dimensão ou num estado pós-morte exatamente consonante, né, em ressonância com o que você estava vibrando na hora da morte. Então Krishna está dando assim, uma dica muito fácil, apesar dele ter se manifestado para nós, ele ainda falou, se você medita na minha forma, se você canta o meu nome, se você está sempre voltado para mim, se no seu coração você está sempre meditando em mim, então a morte que pode acontecer a qualquer momento, pode ser daqui a 1 hora, você pode ter um piripapo aí e cair no chão, entendeu? Mas a qualquer momento que você abandonar esse corpo, ou seja, por uma hecatombe nuclear que aconteça no mundo, qualquer coisa que esses seres estão fazendo, ao abandonar essa situação física, você não precisa mais voltar para essa escola, né, material, porque você já se entendeu como uma parte integrante de Krishna, uma energia superior, um servo, né, amoroso de Krishna, que é a posição mais elevada da existência. Então você volta para o reino de Krishna, Vaikuntha ou Vrindavana, né? Se for Krishna, é Vrindavana, né? Que é uma honra, né, de todos os planetas, de tudo. Assim. É uma realidade divina, né? A gente não pode falar assim que é um planeta, é um lugar, é uma espécie de consciência manifestada de Krishna que abriga todos os seres para intercambiar relações de amor com ele. Temos que pensar nisso muito seriamente, porque o planeta atualmente está numa era de transição e muita coisa aí pode acontecer a qualquer momento. Mas não devemos nos render a Krishna por medo, mas por entendimento, por sabedoria. Somos eternos, não há o que temer. Assim, você já abandonou, assim, já teve vários corpos, já abandonou vários corpos, mas você continua manipulado por um sistema energético onde seres assim não convencionais manipulam a sua frequência e você está sempre vindo aqui para esse mundo material para servir situações que não tem nada a ver com Krishna. Então, nessa forma humana, nós temos que aproveitar essa graça, né, essa bênção maravilhosa que é a instrução de Krishna e também vários devotos puros que Krishna enviou a esse mundo para nos dar orientações e assim seguir confiante. Você vai viver nesse mundo assim completamente em paz, independente de que vai acontecer na sua vida, porque a sua vida é de Krishna e Krishna está cuidando da sua vida. Então você passa a entender que se acontecer qualquer coisa comigo, foi Krishna,
Foi Krishna que fez. Então é bom, passa a ser bom. Você muda a sua configuração de gostos e desprazeres, vamos dizer assim, né? Você não passa mais a evitar nada, assim, porque sua consciência já está completamente num movimento contínuo e entusiasmado para terminar essa etapa da forma humana e voltar para o mundo espiritual. Então o único medo, né, o único temor que devemos ter é realmente perder essa consciência de Krishna. Quando a gente começa a perceber que nossa mente está se desviando muito para outras coisas, para outros interesses, que acabam sendo imantados, né, passam a ser puxados por uma egrégora coletiva ilusória, nós temos que prestar muita atenção quanto a isso e não deixar nossa mente se mover para essa força que é criada por uma coletividade ignorante, que vive na escuridão, que não está rendido a Krishna. Entende? Então, a partir do momento que deixamos de sentir esse amor diário por Deus em nosso coração, então temos que nos preocupar. É porque a nossa rendição, ela está vacilando. Srila Prabhupada, ele falava assim que o momento mais importante do dia é o Mangala Arati, né? Que a adoração assim, mais auspiciosa é quando os devotos acordam, né? Às 3, 4 horas da manhã, e a primeira coisa é se lembrar de Krishna completamente. Bom, tive que dar uma paradinha aqui para ver um assunto, porém, que eu estava falando, que esse momento do Mangala Arati, né, adoração a Krishna, que logo quando nós acordamos, devemos imediatamente nos conectarmos com Krishna, através da adoração. Adoramos, né, aos seres, aos devotos puros, adoramos a Krishna, a deidade. Não é necessário assim, estar num templo, mas fazer do nosso coração esse templo, recitar os mantras assim, divinos, e realmente não deixar o dia começar sem estar nesse estado desperto, de entendimento que tudo é Krishna, e entrar imediatamente em gratidão, estar agradecido por mais um dia, que é mais uma oportunidade, né, que Krishna nos deu para desenvolver esse aspecto de autorrealização. E aí vamos passar a estar emanando esse amor de Deus no mundo, que é um estado de consciência puro, né? Consciência pura, né? Assim, diferenciado dos estados de consciência que vamos encontrar, que estão completamente impuros e contaminados. Porque as pessoas só podem ficar em pureza interna quando elas estiverem realmente conectadas com Krishna. De alguma forma, mesmo inconsciente, nós vamos estar assim purificando tudo à nossa volta. Não importa em que tipo de ambiente nós estejamos, né? Aqui nesse mundo encarnado, o devoto que está pensando em Krishna ou cantando a Japamala, né? o mantra Hare Krishna, ou qualquer nome de Deus, automaticamente ele vai emanar uma vibração que é a vibração divina. E isso vai afetar todos os seres vivos, mesmo que eles não percebam, isso vai afetar, porque todos são partes integrantes de Krishna, e tudo que todo mundo quer é realmente viver nessa vibração que um devoto que está com pureza está emanando, né? Fala-se que as crianças querem ser adultas, né? Então elas ficam observando os gestos dos adultos e ficam imaginando, um dia eu quero ser adulta, né? Então o devoto puro é aquele que já atingiu a maturidade espiritual, e por isso ele é chamado devoto puro. Devoto puro é aquele que está pensando em Krishna o tempo todo, não forçando a mente para pensar em Krishna, mas porque ele realizou o que é Krishna, ele realizou as instruções de Krishna. Então naturalmente ele emana essa pureza, porque nós não podemos enganar a Krishna. Não há condição de você vibrar pureza se você está só cantando o nome. Tem que ter esse sentimento, essa relação real, essa devoção. Hoje em dia, né, as pessoas estão se rendendo a tantas coisas. E por que não se render a Krishna e experimentar? Experimente, né? Faça um teste, assim, não um teste desafiador, mas um teste realmente de amor, de entrega. Então qualquer ambiente
Imagina, vários devotos puros nesse mundo material, assim, que influência maravilhosa ele ia ter nessa egrégora coletiva que está tão machucada, né, por pessoas perdidas, pessoas sofrendo o tempo todo. Que maravilhosa, né? Que coisa boa seria quanto mais pessoas nesse Sri Krishna Sankirtana, glorificando a Krishna, assim, teríamos um mundo mais conveniente, né, para o progresso espiritual de toda a humanidade. Então, atualmente, o que acontece é que está tendo uma espécie de guerra, né? Estamos numa era de transição onde a escuridão está saindo e está entrando a luz. E a escuridão não quer sair. Quem é que representa a escuridão? São os nossos irmãozinhos, seja irmãozinhos extraterrestres ou terrestres, que estão tentando manter assim, o seu poder aqui nesse planeta Terra. Mas eles vão ter que sair, porque agora nós estamos entrando numa quinta dimensão. Então está havendo esse conflito do ego não querer deixar de ser o que é. Porque quando você está bem no mundo, você não quer deixar de ser o que você é. Então, quanto mais poder, entre aspas, né, você pensa que tem nesse mundo material, menos você quer entregar esse poder para uma existência normal, fraterna entre todo mundo. Esse poder, esse desejo, né, de ser mais é que desenvolve as qualidades demoníacas, o orgulho, a arrogância, né, a inveja, todas essas qualidades que Krishna descreve no capítulo 16 do Bhagavad Gita, se deve a essa tendência de achar que tem poder porque você está explorando os outros e que os outros são assim, idiotas, né, otários, trouxas. Mas, na verdade, os outros estão sendo dominados porque é por pura maldade mesmo. E as pessoas passam a entrar num estado deprimente que nem conseguem pensar em Deus, nem se render em Deus. Então, essas pessoas, realmente, elas vão ter assim, reações bem violentas, né, bem assim, desagradáveis em suas existências. Porém, o devoto, ele está meio que neutro, ele está à parte disso e coloca toda a sua energia nessa rendição, nesse amor, e vive o dia a dia exaltado, vive em felicidade, em alegria, entendendo que aqui tudo é uma coisa assim, irrisória, né, uma coisa absurda. E ele simplesmente não se envolve, mesmo que o corpo dele sofra com as mazelas estúpidas, né, da conduta humana, né, da humanidade atual. Mesmo assim, ele é a consciência, ele não tem nada a ver com o corpo físico, com o corpo, né, da mente. Ele é o espírito puro, servo, né, uma parte integrante, né, eterna de Krishna. Assim, luz e trevas. Então a gente está num momento assim, muito especial, em que temos que estabelecer, definir o estado de consciência que queremos viver em nossa vida. Quanto mais rápido escolhermos esse estado de consciência espiritual rendida aos pés de lótus de Krishna, mais fabuloso, né? Mais rápido vai ser a nossa ascensão aqui nesse planeta Terra. Entende? Nós estamos aqui nesse mundo para ascensionar, para ir para estados de consciência superiores, né? Na física quântica diz assim, nós estamos aqui para dar o salto quântico da consciência. Então toda a humanidade deve seguir assim com essa intenção de entender que ela tem que servir ao propósito superior da vida e sair desse condicionamento material. Porém, cada pessoa tem a sua história de evolução de consciência e o devoto ele tem que tolerar e respeitar, não julgar, porque Krishna é que está cuidando pessoalmente de cada pessoa. Krishna ele está dentro do coração de cada pessoa, estabelecendo realmente o tempo correto dessa pessoa voltar para ele. E o tempo é algo que não existe, né, na consciência de Deus, né? Nós somos eternos, né? Então o tempo é irrelevante para cada um de nós. Porém, podemos viver aqui nesse mundo, nesse universo, bilhões de anos, numa condição miserável e não é legal, né? Se nós recebemos esse conhecimento todo do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, exatamente agora, nessa forma humana, assim, Krishna veio há 5.000 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás,
Todos os grandes mestres estiveram aqui. Muitos mestres estão encarnando atualmente no planeta Terra por causa dessa quinta dimensão. Então, por que não aproveitar? Por que ficar vivendo com medo, com preocupação? O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Vai ser amanhã. Se você perder o corpo físico, né? A morte, assim, a morte não existe. Vai só perder o seu instrumento material que cria a realidade de um mundo físico. Só isso. Né? E esse mundo físico não é lá tantas coisas, porque aqui tudo é limitado, tudo é denso, tudo está limitando o nosso poder espiritual. Esse corpo material é como uma cela de prisão. Temos que sair daqui imediatamente, o quanto antes, e não ficar procrastinando a nossa existência. Então temos que estar atentos, porque imagina quantos mestres, quantos seres de luz têm vindo a esse planeta. Quantos seres de luz que estão agora mesmo na dimensão sutil da existência, passando assim, para nós mensagens, mas a gente não consegue ouvir porque estamos surdos para o momento, né, terreno, assim, estamos cedendo muito para as trevas. E nós somos luz, somos servos luminosos de Krishna, somos o amor de Deus em movimento. Temos que ser a expressão perfeita de Krishna nesse mundo material. Como dizia o Mestre Cristo, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai no céu. No céu que está dentro do seu coração. O céu é o seu coração místico. Entende? Então você tem que fazer um esforço de pelo menos se dirigir diariamente a essa suprema personalidade de Deus que está no seu coração, e deixa que Krishna depois vai fazer os arranjos, ele vai te dar a potência para você compreendê-lo e realmente viver nesse mundo em paz, sendo uma voz divina na obra de Deus, né, no plano de Deus, porque você se tornou consciente. Então você, na verdade, não tem nada mais a fazer nesse mundo do que servir ao propósito de Krishna. E Krishna explica no Bhagavad Gita que a coisa que faz com que a alma seja assim mais querida para ele é quando essa alma está se esforçando em passar as instruções dele para o mundo, mesmo que essa alma não receba honra, ou que seja criticada, né, ou que tenha fracasso na sua missão de pregar a mensagem de Deus. Porém a alma pura não está interessada em obter vantagem e fama na sua pregação, na sua divulgação da luz. Ela não tem interesse pessoal, egóico, ela simplesmente tenta satisfazer a Krishna porque ela ama a Deus, ama a Krishna. Entendeu? Então, vamos escolher a luz, né? Vamos escolher a luz e transcender a luz e as trevas e nos situar em Krishna. Krishna, ele permite assim, que as trevas atuem e também permite que a luz atue. Tudo é energia de Krishna, né? Tanto o poder das trevas como o poder da luz é o poder de Krishna. Porém, quando nos situamos realmente em Krishna, nós transcendemos essa dualidade do espiritual e do não espiritual, das qualidades divinas, né? E dos defeitos demoníacos. Então você não pode se deixar levar por essa época que é maravilhosa, porém no momento está conturbada porque está havendo uma transição, né? Não pode se deixar desviar, porque você agora tem a sabedoria divina, você leu o Bhagavad Gita, você leu o conhecimento, né, dos mestres, você tem as palavras, né, dessas almas iluminadas, tem a realização no seu espírito. Invista agora na sua energia para viver uma vida moderada, aqui como Krishna explica, né, no mundo material, o nosso corpo, a nossa mente, eles têm necessidades intrínsecas como padrão vibratório, e você, como espírito, satisfaz moderadamente o seu corpo e sua mente, porém, internamente, você está completamente consciente daquilo que você é. Não é preciso também assim, ser completamente renunciado, fugir do mundo. Não, vive o caminho do meio, porém não um caminho dividido, um caminho do meio completamente consciente, né? Então, rendição
amorosa, real ao divino, nos seus afazeres, de todas as horas está sempre lembrando de Krishna, você naturalmente vai sentir esse bem-estar da presença de Deus, vai sentir a alegria, o entusiasmo, a paz, que vai ser contínua. Nada vai abalar essa paz, porque tudo que as pessoas falarem para você, ou que a mídia falar dentro dessa floresta de ilusão, não vai atingir a sua realidade divina. Krishna vai estar te protegendo de Maya. E você vai ter esse desejo natural de compartilhar com todos essa luz das instruções divinas, simplesmente porque você está tendo esse amor de estar vivendo em Deus. E também nesse mundo você vai, pela sabedoria de Krishna, você vai sempre conseguir ver o lado bom e evolutivo de todas as coisas. Porque esse planeta Terra nada mais é do que uma escola. E aí tem as lições, tem as provas, tem tudo. E você, quando compreendeu, não precisa mais, você pode sair dessa escola. Dessa maneira, você vai, mesmo estando assim no dito mundo caótico e conflituoso, mesmo que possa estar acontecendo nesse mundo, né, a negatividade que se desenvolve por causa das pessoas que resolveram seguir suas vidas sem escolher o amor de Krishna, sem viver essa espiritualidade natural nelas mesmas. Então mesmo assim você vai estar vendo com os olhos do conhecimento, porque isso faz parte do mundo, esses ciclos onde há essa integração, essa miscigenação de almas que estão vindo de vários lugares para o planeta Terra, que estão saindo aqui do planeta Terra para outros lugares. Tudo está sendo devidamente controlado por uma hierarquia espiritual. E quanto a isso, vocês não pensam que é o governo de um governo assim, político que está comandando. Tem o governo divino, espiritual por trás de tudo. Tudo depende somente de nós acordarmos e sairmos dessa maia, dessa matrix. Entende? Temos esse livre-arbítrio, ninguém pode impedir que você se acople à realidade divina e seja um ser feliz em qualquer lugar da existência. Mesmo no inferno você vai estar feliz e alegre, porque na verdade você não está no inferno, você está na consciência de Krishna. Se você entender isso e começar a praticar diariamente, um pouquinho que seja, eu tenho certeza que sua vida será um sucesso e tudo será muito fácil, porque quando Krishna está nos dirigindo de dentro do coração, tudo passa a ser assim muito agradável e você passa a ficar mais sensível para amar, né, as pessoas como a si mesmo, passando essa mensagem de Deus, desejando que realmente elas passem a amar a Deus sobre todas as coisas. Então a vida de todo mundo vai melhorar, né, dentro das suas aceitações, das suas rendições, e possamos todo mundo um dia viver em Vrindavana, né, no mundo espiritual, todo mundo lá em bem-aventurança, o que é o natural. Estamos aqui, né, vamos fazer do limão a limonada. Então, deixo então aqui essa mensagem, nessa aula, que acredito foi maravilhosa, e espero que vocês todos possam meditar e se render, né? Vamos nos render logo. Vamos fazer o que é preciso, de fato, né? Na realidade absoluta. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol!